Quantas pessoas hoje na região metropolitana estão envolvidas nessa rede? Olha, eu acredito que entre 8 a 10 mil. Acho que Bertrand é uma pessoa que pode... Veja bem, catadores nós temos 4 mil aqui na região metropolitana, no estado cerca de 8 mil. Pessoas envolvidas, como o Sérgio colocou, quer dizer, se você abrir um pouco a família, né, realmente tem bem mais. O Brasil tem 500 mil catadores aproximadamente, ainda. Nós já temos 1.300 cooperativas e associações de catadores funcionando no Brasil. Essa quantidade vem aumentando muito desde 2001 para cá, que foi quando os catadores criaram o Movimento Nacional dos Catadores, que é uma instituição hoje que tem uma força muito grande e conseguiu, né, a partir de uma luta muito grande, estabelecer até políticas públicas dentro do próprio governo, não só no âmbito da legislação, como também no âmbito dos programas governamentais. Você tem uma ideia, qualquer financiamento hoje do BNDES para empresas, ela tem uma exigência de que 1% desse recurso que o BNDES está alocando para a empresa tem que ser destinado a ações socioambientais. Então tem projetos, tanto diretamente no BNDES para aquisição de prensa, de galpão, caminhão, carroça, fardamento, EPI. Tem vários programas no governo federal hoje destinados a isso. Nós já temos uma legislação dentro da Política Nacional de Saneamento que estabelece a isenção. Qualquer prefeitura pode contratar uma cooperativa ou uma associação de catadores sem licitação. Sem licitação. O que é importantíssimo, né? As prefeituras, várias prefeituras já estão fazendo. Aqui em Pernambuco, a prefeitura de Olinda começou a fazer isso, já tem um contrato com a ARO, que é a Associação de Recicladores de Olinda, e está fazendo a coleta seletiva no sítio histórico. Jaboatão começou também um projeto, a gente está fazendo isso em Garanhuns, estamos fazendo a mesma coisa em Serra Talhada. Eu acho que as prefeituras e os novos prefeitos que estão aí, os que tentam ser prefeitos, os que estão tentando continuar, né, os novos que se apresentem, os que ganharem, naturalmente eles têm que se preocupar com essa nova realidade, ou seja, de contratar essa prestação de serviço. Afinal de contas, se você parar para pensar, somente aqui em Recife hoje são coletadas 2.100 toneladas de lixo, de um total de 2.500 que são produzidas. Cerca de 200 toneladas são retiradas pelos catadores. Os catadores, de forma informal ou formal, estão retirando. Uma certa parte já sai nos processos produtivos de algumas empresas que já vendem diretamente e mandam para reciclagem. E cerca de 150 a 200 toneladas de lixo ficam nas ruas, literalmente, todo dia no Recife. Quer dizer, essa é uma quantidade grande, e se a gente for olhar para o percentual, que o IPEA acabou de publicar um estudo, que dá uma média de 32% de material reciclável dentro da massa de lixo. Ou seja, de cada 100 toneladas de lixo, nós temos 32 toneladas de material É reciclável. uma grande perda econômica. Imagine você, 2.000 toneladas no Recife significa 600 toneladas, né, de material reciclável todo dia sendo colocado na rua. Nós acabamos de fazer um estudo, inclusive, em um dos grandes aterros daqui lá pelo ITEP e pela Universidade Federal de Pernambuco, uma parceria, um estudo que a gente está fazendo com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e descobrimos números impressionantes da quantidade de material reciclável que ainda está indo para o buraco. Porque nós não temos aqui em Recife uma política definida, clara, né, e objetiva de coleta seletiva para a sociedade. E é olhando para o futuro que também a gente queria ir conduzindo o final desse debate, pensando o seguinte: o catador de hoje é o profissional da reciclagem de amanhã, com outra vestimenta, com outra condição de trabalho, não necessariamente na rua puxando uma carroça, mas fazendo uma atividade que mantém esse ciclo diante de um cidadão com outra consciência. Quando é que a gente chega nisso? Porque teremos alguma transição de políticas de apoio aos catadores até que se transformem efetivamente em profissionais de um ciclo de reciclagem mais amplo? Olha, eu costumo dizer que eu nunca vi um equipamento mais sustentável do que uma carroça. A gente compra picolé na carroça, a gente compra japonês na carroça. Recife tem até uma cultura, né, de pessoas vendendo na rua, que eu acho muito bonito. Eu acho que a carroça ela tem que ser usada no lugar certo, na hora certa, tá certo, pelas pessoas certas. Então, acho que o catador ele já é uma profissão definida em lei, inclusive. Ele certamente é esse profissional que vai trabalhar isso daqui para frente. Esse é um mercado que se abre, deve ser trabalhado. Mas eu gostaria até de encerrar minhas palavras dizendo uma coisa que o Zé Cardoso, que é o nosso representante do Movimento Nacional dos Catadores, costuma dizer. Eu acho que isso é muito importante para a sociedade, refletir um pouco sobre quem é esse personagem, o que é a pessoa pobre que está trabalhando, fazendo um esforço e dando uma grande contribuição à sociedade, que não é, inclusive, muito reconhecido. Ele diz o seguinte: quando ele morava em Caranguejo Tabaiares, ele disse todo dia saindo,
Aí chegava um pessoal lá que comercializava com crack, com droga, chamava ele, seu Cardoso, essa carroça, seu Cardoso, isso não dá futuro a ninguém não, seu Cardoso. Olha, tá vendo essa pedrinha? O senhor vai trabalhar um mês, o senhor vende essa pedrinha e vai ganhar. Tá certo? A mesma coisa, vendendo só essa pedrinha. Quando o senhor puxar essa carroça, fazer um esforço, o senhor é um homem de 60 anos. E ele olhava para o cara e disse, rapaz, olha, eu só tenho uma coisa na minha vida, que é a minha dignidade e meu trabalho. Então essa questão ainda é muito forte, ainda bem no Brasil, e faz com que esses personagens existam ainda. Quer dizer, o catador, né, que trabalha, porque o trabalho é que dignifica o trabalho dele. E aí eu acho que isso é importante. As pessoas começaram a pensar em, quando verem um catador, né, entregar pedir, inclusive, dizer a ele, olha, muito obrigado por você estar passando aqui, para receber esse material reciclável, para poder levar e contribuir para melhorar o mundo. Eu acho que isso aqui deve ser feito. Sérgio, e a AMAP, qual a visão de futuro que tem em relação à reciclagem e à figura do catador e das cooperativas? Olha, a gente tem um enorme dever de casa para fazer e eu, pessoalmente, trabalho com muito prazer. Acredito que a gente deve lutar para fazer aquilo que a gente gosta, deve entender de que uma sociedade melhora quando você atende à expectativa de fazer a diferença, de entender de que você recebe muito mais do que você dá para essa mesma sociedade. Acredito que a gente tem hoje a possibilidade, nos próximos anos, de fazer com que empreendedores entendam qual é o seu papel, de colocar dinheiro para que, de fato, a sua gestão de resíduos funcione, para fidelizar o seu cliente, porque esse cliente está se formando, que o Estado seja ágil do ponto de vista de licenciamento e, inclusive, de política de impostos. Não é justo que quem faz certo pague mais do que quem faz errado. E também que isso seja o grande palco para que as organizações do terceiro setor, que têm competência, que têm pessoal qualificado, possa implementar propriamente dito. Então, na minha concepção, nos próximos anos, o mercado vai colocar o dinheiro, o Estado vai ajudar no licenciamento, na redução de impostos e o terceiro setor vai implementar o sistema fazendo ele funcionar. Ok, muito obrigado, agradeço muito a participação de vocês. Continuamos no nosso programa com o desafio de discutir a sustentabilidade em seus vários aspectos e a gente vai ter a oportunidade de se encontrar mais à frente. Obrigado. Obrigado.